No 3D de hoje a gente vai falar de uma aventura espacial e com muita ação. É o filme Guardiões da Galáxia. Roda aí! Ô filho, Adriel, começou o 3D, filho. Desculpa, O que você tá fazendo? Você tá maluco? eu tô vendo minha trilha sonora dos anos 70. Ai, Jesus, isso me deu uma ideia por causa de hoje. 3D no ar! Muito bem, trilha sonora dos anos 70. O que tem a ver com o programa de hoje? Tem tudo a ver, porque hoje nós vamos falar do maior sucesso de bilheteria de 2014, o filme que deu mais grana, vendeu mais ingresso, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia Da Marvel. é um filme da Marvel. A Marvel provou que é capaz de fazer qualquer coisa no cinema, porque a Marvel já tinha perdido os heróis A dela para as outras produtoras, né? Homem-Aranha, X-Men, Wolverine, Quarteto Fantástico. Aí usou os heróis B, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América. Isso aqui que nós vamos fazer agora? Vamos pegar os heróis C. Z. 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 Tá. O Guardiões da Galáxia, eu acho que só eu e mais umas 6 pessoas leram essa revistinha em quadrinho, né? Que ela foi lançada em 69, né? E era Não tente imaginar como um que era o grupo, mundo nessa época. era um grupo bizarro, tinha personagens muito esquisitos. Só que essa formação do cinema é a reformulação que foi apresentada em 2008, depois da saga Aniquilação Total lá da Marvel. E aí a história gira em torno de cinco pessoas que têm personalidades bem diferentes. Né? Nem todos são pessoas, né? Nem todos são Só tem uma pessoa, humanos, na verdade. né? Na verdade você tem ali 5 Humanoides. alienígenas, né? Você tem o Chris Pratt fazendo o Senhor das Estrelas, né? Star-Lord. Na verdade o nome no filme é Peter Quill. Aliás, depois que eu vi o Chris Pratt em Guardiões da Galáxia, eu encorajei a perder peso. Ó, deixa eu contar. Deixa eu contar isso aí. Ele foi fazer ele foi tentar o papel para o ator principal. Só que ele tinha feito um filme, Isso. De Repente Pai. De repente, E bota ele- uma foto aí. Como é que Bota- tava nesse filme? Bota uma foto aí. E ele teve que engordar 27 quilos. Só que depois ele teve que emagrecer 27 quilos para fazer, em 6 meses, Peter Quill nos cinemas. Então você vê aí, ó, você vai ver as fotos aí do antes e depois, não é propaganda de remédio para perder Não, peso, né? Mas você vê assim que o cara queria muito esse papel. Eu falei assim, se ele consegue, eu consigo também, né? Então E ele fez até uma brincadeira, ele falou assim, bom, vocês podem colocar, através da computação gráfica, um tanquinho em mim, um abdômen de tanquinho. E não foi preciso, porque ele conseguiu, através de dieta e exercício, sem nada mirabolante. Não, é espetacular o trabalho dele no filme, né? Aquele sujeito um anti-herói, né? Mas tem outros integrantes nessa equipe. Tem a Gamora, que é a mulher mais perigosa do universo, apesar de que no filme não passa impressão, né? Que as duas Saldanha. Aí tem o Dave Bautista, que é um lutador de MMA, né? Que faz o Drax. Inclusive ele fez alguns seriados, né? Antes disso. Ele faz Ele o papel... bem utilizado. Ele é uma figura assim, mais física do que dramática no filme. Mas faz muito bem o papel dele. Mas tem 2 personagens para mim que marcam assim, de uma forma definitiva a estrutura da construção das relações no filme. Que é o Rocket Raccoon, que é um guaxinim, né, que foi geneticamente modificado. Ele é que metade um gênio. guaxinim, metade máquina. Ele é metade guaxinim, é um ciborgue animal. E ele é um gênio, assim, ele consegue bolar planos, construir estruturas e tal. Ele é meio que o cérebro da equipe. Especialista em fugir de Né? cadeias. E só, como ele é um guaxinim, a figura fofinha, assim, né? Ele tem tipo um guarda-costas, que é o Groot, que é um humanoide em forma de árvore, né? Que é uma criatura bem primitiva, que inclusive é um personagem que foi criado antes do Homem-Aranha, é um personagem antiguíssimo da Marvel, e ele
não consegue falar, se comunicar da vocabulário forma dele é bem que... extenso. o vocabulário dele é Eu só... sou Groot. Eu sou Groot, né? I'm Groot. E a curiosidade é que quem dubla esses personagens, quem dubla o Groot é o Vin Diesel, do Velozes e Furiosos, né? Falar assim, foi contratado pro filme, todo mundo achava que ele ia fazer um vilão, um papel assim grandioso, e ele foi fazer a voz de um personagem que só fala uma frase o filme inteiro. Inclusive, ele gravou 1000 vezes. 1000 vezes. E quem faz o Rocket Raccoon é o Bradley Cooper, né? Que fez aquele Lado Bom da Vida, Se Beber Não Case. E aí, assim, essa equipe que é formada, assim, basicamente por marginais, pessoas descartadas pela sociedade, de uma forma muito orgânica, se une por um objetivo em comum, que é o Orbe, né? Que nós vamos entender, então, esse Orbe vai ser a grande conexão desse filme com os outros filmes da Marvel. Nós não vamos falar que conexão é essa, você tem que ver o filme para entender. E tem um outro elemento nesse filme muito bacana, que é a trilha sonora. Muito boa, inclusive. Né? Que foi até que a brincadeira que a gente fez na abertura, porque o Peter Quill, quando ele foi abduzido da Terra, a única coisa que ele conseguiu levar foi um Walkman. E uma É uma fita fita que ele ganhou cassete. Meu Deus, eu me lembro. Eu e o Thales lembramos disso, né, Thales? Nós somos do tempo da fita cassete. Para economizar a pilha, a gente botava no lápis e rodava assim, para rebobinar a fita. E aí, naquela fita, a mãe dele colocou assim, né, as músicas dos anos 70 e 80. Né? E aí, então, você tem... O filme todo é recheado por essas músicas da época em que música prestava. Inclusive, desbancou Frozen como a melhor trilha sonora em filme. Esse Frozen ano muito ficou premiado. em primeiro lugar na Billboard, né? O soundtrack, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia. É um filme muito divertido, né? E é gostoso de ver, assim, bem bacana. E ele fala também que é possível se redimir. Tem essa ideia da redenção, né? Você pode, né? Nem tudo tá perdido para você. Então fica aí a dica, deve estar saindo em Blu-ray, né? Então você pode, se você não viu porque achou que era muito estranho e tal, não gostou do trailer, nós garantimos que vale a pena. Guardiões da Galáxia, tá ok? E aí um grande abraço para vocês e nós somos Groot. Até mais, tchau. Tchau, até mais. De hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Galera, é muito importante a gente conhecer a pessoa com quem a gente pretende se relacionar. Saber o que ela gosta, o que ela não gosta, saber os sonhos, os projetos de vida dessa pessoa. Por isso, vamos conferir com a galera do Com Quem Será de hoje sobre relacionamento? Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um Com Quem Será do programa Tamo Junto da Mocidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. 4 perguntas que devemos fazer antes de casar. Né, Edu? Tem muita coisa pra gente falar nesse programa. É isso aí, tem muita coisa pra você aprender. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, porque hoje o assunto vai render. Posso me casar com o Deus dessa pessoa? Ixi, muitas pessoas vêm perguntando pra gente: pastora, pastor, eu quero me casar, mas ele não é evangélico, ele não é cristão, o que eu faço? E aí, é certo? Ó, eu não preciso nem explicar muito, né? É um negócio que é conhecido como jugo desigual. Como é que você vai entrar para um relacionamento, aí chega no domingo, no sábado, você tá querendo ir pra igreja, e fala assim: vamos lá pra igreja, amor? Aí o cara vai olhar pra... Que isso? Hoje é dia de tomar cerveja, jogar futebol, curtir aqui. Não, vai lá sozinho. Então, é uma questão não só de ter alguém para te acompanhar, mas a questão de discutir, né? Como é que você vai conversar sobre religião, sobre uma coisa que Deus fez na sua vida com uma pessoa que não tem nada a ver com sua vida espiritual. Não sabe nada da sua religião, não desfruta da mesma experiência que você tem com Deus, nunca foi numa igreja. O que você pode ter de proveito, né? Como é que você vai instruir o seu filho num caminho que é dividido entre 2 deuses? Um quer ir para a igreja no sábado, no domingo, o outro quer ir para o boteco, para a farra, para o parque. Esquece que tem um momento que a gente tem que separar para Deus no relacionamento. Então, eu acho que entra a questão mais importante dessa pergunta, chama-se jugo desigual.
Eu também gosto sempre de citar um versículo, fica lá em Amós 3:3, que fala assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que um quer ir para um lugar e outro para outro lugar, como é que eles vão caminhar juntos? Porque o casamento, gente, a gente gosta até de sempre fazer uma ilustração. São duas pessoas de mão dada. Se eu quero para o lado de lá e o Eduardo quer ir para o lado de cá, a gente não vai conseguir ir junto, porque a gente vai ficar aqui numa corrente, uma guerra de braço, um cabo de guerra. E a gente então tem que entrar em acordo e decidir para qual caminho que a gente vai. E aí, se os dois não têm a mesma visão, a mesma direção, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, não vai conseguir. E isso na religião também é importante, né? Não é nem questão de religião, é questão de ter Deus em primeiro lugar na vida, né? Como é que isso vai acontecer? E no namoro tudo é muito lindo. No namoro tudo é muito lindo, tá? Ah, amor, eu vou com você onde você quiser. Ah, eu te apoio, pode trabalhar na igreja. Na hora que casa, as coisas mudam. Quantas histórias a gente conhece que as coisas mudaram depois do casamento? Enquanto era noivo, namorado, era tudo bacana, aceitava tudo. Mas depois casou, aí o negócio ficou feio. Aí o pessoal vai perguntar em casa aí, talvez assim, mas isso não é preconceito? Né? Você não está discriminando outra religião? A questão não é de preconceito, a questão é que você vai ter que conviver com isso o resto da vida. E se você ficar pensando assim na sua cabeça, mas Deus vai converter essa pessoa. Você sabe se essa pessoa quer se converter? Porque, a verdade, a gente se converte porque a gente tomou uma decisão de aceitar Jesus. Então, essa pessoa pode não ter feito essa escolha e nunca vai fazer. Então, você não pode fazer prova de Deus nesse sentido. Né? Deus não é obrigado, né? Deus converte. Né? O Espírito Santo, quando entra na vida da pessoa, ele convence, é diferente do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa vai ter que querer. Então, se você casar correndo esse risco com essa pessoa que não ama o mesmo Deus que você vai correr o risco de entrar numa furada. Então vai trazer problema para o seu relacionamento depois, que vai refletir no amor e outras áreas da sua vida. Isso mesmo. Então vamos passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: posso me casar com os valores dessa pessoa? Então a gente tem que pensar e conhecer muito bem a pessoa que a gente vai se casar e conhecer o que ela dá valor, o que ela acredita, o que ela acha que é importante para a vida dela, caráter, né? Às vezes essa pessoa acha que falar a verdade não é tão importante assim, que falar uma mentirinha não tem problema. E aí? Esse valor, você vai querer casar com esse valor dessa pessoa, saber que você tem do seu lado uma pessoa mentirosa, uma pessoa que às vezes engana as outras pessoas. Será que é isso que você quer? Uma pessoa que não valoriza a família, não valoriza a amizade, não valoriza os relacionamentos. E aí a gente tem que pensar nisso quando a gente vai escolher uma pessoa para casar e se relacionar para a vida inteira. E o legal de pensar assim é porque na Bíblia, se você pegar a Bíblia lá, abrir a Bíblia e for pesquisar lá, não existe a palavra namoro. Em nenhum lugar da Bíblia tem falando sobre namoro. Então, namoro foi uma coisa que o homem criou para poder manter um tempo de conhecer o outro. Então, esse tempo de namoro é justamente o tempo para você poder conhecer os valores da pessoa, conhecer o que ela pensa sobre dinheiro, o que ela pensa sobre família, se ela quer ter filho, se ela pensa em construir isso. E isso é tudo no namoro. Então, não vai pulando etapa querendo namorar 1 mês, 2 meses e já pular para o casamento, que você não vai conhecer essa pessoa. A gente não consegue. E não adianta você me falar que, mas eu conheci ele, eu já conheci ele como se fosse há 10 mil anos. Mentira, você não conhece, você conhece uma coisa que você gostou de ver, achou bonito e te atraiu. É diferente de você conhecer o que ela pensa, o que está aqui dentro do coração. Então, eu acho que tem que pensar justamente isso, não dá tempo, a gente precisa desse tempo e é só conversando, conhecendo que você vai ter esse contato. A gente sempre fala que antes de começar um relacionamento, antes de começar a namorar, é importante que você desenvolva uma amizade com as pessoas, né? Para não ficar aquele negócio assim, comecei a namorar, não gostei do que eu conheci e vou terminar. Não, quando você desenvolve uma amizade, dá para você conhecer a pessoa melhor para ver se é isso mesmo que você quer, né? Não só para casar, mas também para estabelecer um relacionamento mais sério, de compromisso, que é o namoro. Então, desenvolva amizades com as pessoas para você conhecê-las melhor e aí dá para conhecer valores, dá para conhecer o que a pessoa acha importante para a vida dela através de uma amizade. E aí fica mais legal, né? Posso me casar com a família dessa pessoa?
Pastor Richard tem o livro, que é Enamorados, o livro, e a gente usa ele aqui no curso Princípios Cristãos para o Namoro da Mocidade, né? Todo mundo aqui da Mocidade BL, quando está namorando, a gente convida vocês a fazerem um curso que acontece uma vez por semestre na Mocidade. É o curso Princípios Cristãos para o Namoro, conectando seu namoro a Cristo. E aí a gente trabalha alguns assuntos, né? E esse assunto sobre conhecer a família do outro é um assunto que a gente sempre gosta de enfatizar. E aí no livro do pastor Richard tem uma chargezinha que eu acho muito legal, que fala assim, o cara conhece a menina e apaixona pela menina, começa a namorar sem conhecer a família dela. E aí, na hora que vai apresentar para a família, é uma família de monstros. E aí, tem vezes que acontece isso, né? A gente vai conhecer a família do outro e fala assim, nossa, que família é essa? Que enrascada que eu tô entrando, né? E é isso mesmo, a gente tem que conhecer a pessoa. E quando a gente fala de estabelecer uma amizade antes, conhecer a família da pessoa também faz parte de, antes de você começar a namorar, você saber onde você está pisando. Que família é essa? Por quê, gente? A pessoa vai ser fruto da família que ela foi criada, né? Então é importante porque quando a gente casa com a família da pessoa também. Então, é importante conhecer a família, né? Com certeza. E quando a gente entra para um relacionamento, são duas pessoas diferentes, que carregam bagagens diferentes, que são construídas com a história de vida. E na história de vida não tem como retirar a família. Por mais que seu pai tenha saído de casa, te deixado, alguém supriu esse lugar do pai. Então, até para você conhecer um problema no relacionamento, você precisa saber qual que é a história dessa família. Então, quando você vai entrar, pergunta para o cara como é que ele é com a mãe dele. Como é que ele está tratando a mãe dele? Às vezes o cara é igual eu sou muito bravo, eu sempre briguei muito com a minha mãe. Mas a Vanessa hoje sofre um pouquinho com isso. Por quê? Porque ela viu como é que eu era com a minha mãe e ela teve a oportunidade de escolher. Então a gente tem que pensar como a gente trata a mãe, o pai, a gente vai tratar o outro. Não tem como fugir disso. Não adianta. Você consegue mudar isso? Não muda. Então, olha como é que esse rapaz aí trata a mãe dele. Se ele grita com ela, ele vai gritar com você. Não tem como fugir. Isso é certo. Então, olhe bem, analise, pense, você tem a opção de escolher, isso é no namoro, então vale a pena pensar. Ver bem o terreno que está pisando, né? É uma dica muito importante. A quarta pergunta é, posso me casar com a missão dessa pessoa? Ixi, tem gente que não sabe nem qual é a missão. Quando a gente fala missão, gente, é o projeto, o propósito de Deus para a vida da pessoa, né? Então, quando a gente fala missão, muita gente confunde com ministério, com coisa da igreja. Não é só isso, tá? Às vezes a pessoa não foi chamada, não é propósito de Deus para a vida dela, para ela ser um pastor, um missionário, um obreiro na igreja, mas ela foi chamada para ser um grande empresário. Foi chamado para ser um empresário, um advogado, um palestrante. Não sei, Deus tem os propósitos para a vida de cada um. E aí é importante conhecer, né? Qual que é a missão dessa pessoa? Qual é o propósito? Em que Deus vai usar a vida dessa pessoa? Será que eu vou topar? Tem gente que começa a namorar, a menina, o sonho dela é ser médica, estudar, trabalhar. E o sonho do menino é ser missionário na África. E aí ela vai ter que... Será que eu vou querer ser médica na África? Ou será que eu vou ser médica aqui mesmo, quietinha com a minha família? Isso tem que ser muito conversado, né, durante o namoro, porque isso é muito importante. E eu acho que a missão, ela te ajuda a tomar decisão. Então, até no caso da Vanessa, eu tive que procurar, né, ela escolheu fonoaudiologia para estudar. E eu, quando eu comecei a namorar com ela, a gente começou a namorar, eu não sabia nada do assunto. Então, isso me fez entrar um pouquinho no assunto para aprender. Então, isso demonstrou que eu queria ficar do lado dela. Então, a missão da outra pessoa vai te levar, talvez, a desenvolver um ministério, desenvolver uma coisa que você tem na sua vida que não aflorou ainda. Mas a missão é muito importante justamente para a mulher. As meninas ficam olhando lá o pastorzinho da igreja, tudo bonitinho lá no altar. Mas você já pensou o que é ser esposa de um pastor? Já pensou o que é ver o seu marido tendo que viajar todo final de semana, a época que vocês queriam passear, tá namorando e o cara tá viajando? Então, é muito bonito ver um pastor falando na televisão, mas vai viver na casa dele.
vai andar com ele o dia inteiro. Pensa um cara atendendo o telefone o dia inteiro, gente só reclamando da vida, só com problema, e o cara tendo que responder aquilo. Como é que ele vai te tratar depois com aquele carga que ele está em cima dele, aquele peso que vem em cima da gente? A gente que é pastor sabe o que é isso. Então, a mulher tem que pensar nisso, o homem tem que pensar, se ele está com uma mulher que é dançarina, vai ter gente olhando para ela lá na igreja. Ela está dançando na igreja, bonitinha ela dançar, mas tem um monte de urubu olhando. Será que você quer que participar disso na vida dela? Então, tem que pensar. A missão da pessoa é muito importante e ela é fundamental para as escolhas que a gente faz. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está querendo preservar você aí de casa, que está assistindo a gente não está aqui fazendo papel de bobo, nem tentando mostrar nada que não existe para você. A gente quer te mostrar que existe um momento que você vai ter que fazer uma escolha, e a escolha é importante e é decisiva para o seu futuro. Quando a gente fala assim, tem gente que fala assim, meu Deus do céu, muita coisa pra gente pensar e eu tô querendo só namorar, ou eu tô querendo só encontrar alguém pra casar. Mas a gente tem que pensar que casamento é pra sempre. E aí a gente tem que pensar em muitas coisas mesmo antes de casar, antes de estabelecer um compromisso com Deus e com a pessoa, para que o nosso casamento seja verdadeiramente feliz, né? Não é só viver junto. O Eduardo, a gente fala, ficar casado por estar casado não vale a pena. A gente tem que estar casado e bem casado, feliz um com o outro. É isso que Deus tem para a vida de cada um, é isso que Deus tem para cada relacionamento. E para o seu também, que está aí nos assistindo. Muito bom o nosso papo, né? Muito bom. Sempre muito bom o nosso papo, mas a gente gostaria de convidar vocês a estarem com a gente na próxima semana. A gente vai estar aqui também com Tamo Junto. Hoje é o último sábado do ano e a gente queria convidar vocês para estarem com a gente no Mineirinho. Isso mesmo, no Mineirinho. Na virada do ano, no dia 31, a partir das 19 horas, nós estaremos lá, eu e o Du estaremos lá, todos os pastores da mocidade. Estaremos lá, queremos te dar um abraço e você é o nosso grande convidado para estar lá com a gente. No dia 31 no Mineirinho, a partir das 19 horas. Vamos virar o ano, né, adorando a Deus e agradecendo pelo ano que você passou e consagrando 2015 a Ele, porque não tem nada melhor que isso, né? Queria também convidar vocês a estarem ligados com a gente nas nossas redes sociais. Tamo junto no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente espera vocês lá, tá bom? Até mais e a gente se vê. Abração, Deus abençoe. A Bíblia diz que a gente deve ter sempre um coração grato ao Senhor, porque isso glorifica o nome dele. E por falar em gratidão, queremos agradecer à Faculdade Batista de Minas Gerais pelo apoio ao nosso programa. Início de ano tá aí, gente. Se você está à procura de uma faculdade com ensino de boa qualidade e com princípios cristãos, vale a pena você conhecer a Faculdade Batista de Minas Gerais. A Faculdade Batista segue as mesmas diretrizes do Sistema Batista Mineiro de Educação. Com uma postura ética e inovadora, alcançou uma qualidade ímpar que é reconhecida pelo MEC, pelos alunos e por toda a comunidade acadêmica. Promove em seus alunos o desenvolvimento de competências técnicas de modo proativo e crítico. Unindo tradição e inovação, agregada a uma estrutura de qualidade e uma experiência conquistada ao longo do tempo, fornece aos alunos de graduação e pós-graduação uma formação privilegiada. Ética e transparência nas relações, respeito e valorização do ser humano, atitude proativa e inovadora são alguns dos princípios que conduzem as ações da Faculdade Batista. Chegando ao fim e eu quero te desejar um feliz ano novo.
Que você possa ser, neste novo ano, um milagre na vida de alguém. Muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas sejam um milagre na nossa vida. Mas Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Que você tenha sempre uma mensagem de fé, de amor, de alegria para as pessoas. Chega de viver uma vida fútil, vazia, sem nos importarmos com o próximo. Que neste novo ano você tenha sempre uma mensagem de amor para levar para as pessoas. E no ano que vem, tamo junto de novo. Te espero no culto da mocidade para juntos adorarmos o nome do Senhor. Interage com a gente nas redes sociais. Vamos continuar firme, ligadinho aqui no nosso programa. Um beijo e um feliz ano novo. Deus te abençoe. If it wasn't for you. I believe in the resurrection of Christ. Did his death bring forth new life, and did he